Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Miguel Val Almeida, estou aqui a apresentar este segundo webinar da série Racismo em Portugal, organizada pelo CRIA, o Centro em Rede de Investigação em Antropologia. E hoje, nesta segunda sessão, intitula-se Aurora Negra, Além do Palco, reflexão sobre racismo cotidiano e criação artística e científica enquanto mulheres negras em Portugal. E queria agradecer muitíssimo e dar as boas-vindas à Cleo Tavares, à Isabel Zoá e à Nádia Iracema, que são as diretoras artísticas do espetáculo Aurora Negra, e à Mélanie Petremont, que é a nossa visitante no CRIA e que, junto com essas diretoras artísticas, tem produzido uma investigação antropológica de cariz etnográfico bastante inovador e que põe no palco justamente questões relacionadas com o feminismo e o racismo e com o protagonismo das mulheres negras em Portugal. A maneira como vamos funcionar vai ela própria ser também experimental, também juntando as técnicas da etnografia com as técnicas do teatro. E, portanto, eu daí a pouco passo a palavra à Mélanie e às diretoras artísticas e elas, as quatro, vão ter uma conversa que vai, de certa maneira, replicar aquilo que são os interesses do Aurora Negra e os interesses da Mélanie, os interesses do teatro e da antropologia, e esta causa comum de tentar perceber como nos podemos livrar do racismo e, neste caso, também da misoginia e do sexismo. Eu gostava ainda de, antes de começarmos, de chamar a atenção para o facto de que estes seminários sobre o racismo em Portugal, organizados pelo CRIA e especialmente pelo grupo de trabalho que lida com a circulação e a produção de lugares, vai ter um terceiro evento no dia 25 de fevereiro, em que vamos retomar o tema do racismo e da educação, que já tratámos no primeiro encontro, e que terá a presença da Marta Araújo, que é uma conhecida académica com investigação na área do racismo na educação. No fim desta sessão, da Mélanie, da Cleo, da Isabel e da Nádia, vamos ter, obviamente, espaço para debate. Nós vamos continuar aqui até por volta das 4 da tarde. Esse debate será feito por uma razão de triagem e de filtro e de organização, de eficácia. Vai ser feito com perguntas que vocês todas e todos podem colocar no chat, no bate-papo. E essas perguntas, evidentemente, eu vou tentar organizá-las por temas, por coincidências ou superposições e avançá-las no momento do debate, que será no fim. Mas até lá vamos ter esta experiência etnoteatral, por assim dizer. E eu passo a palavra à nossa visitante vinda de Geneve, na Suíça, a Mélanie. Mélanie, o palco é teu. E vosso, aliás, da Cleo, da Isabel e da Nádia também. Muito obrigada, Miguel, por essa introdução e, antes de mais, queria agradecer o Miguel Val de Almeida, mas também a Sónia Ferreira, o Paulo Raposo, a Mafalda Souza, a Inês Lourenço, que me incentivaram para fazer essa apresentação hoje e que, pronto, que me acolheram, não é, no CRIA. Acho muito importante, tal como, pronto, de ter essa possibilidade de troca nos lugares e com as pessoas, não é, locais e perto, não é, dos meus temas de pesquisa e que também trabalham com essas questões, não é? Por isso, apesar de eu, pronto, fazer esse trabalho doutoramentário em escrita na Suíça, achei muito importante fazer essa estadia cá e agradeço muito ter essa oportunidade de troca, não só com as diretoras artísticas, não é? Portanto, não só com as parceiras do campo, como também parceiros científicos da academia, e é uma coisa que eu acho bonito poder fazer, e temos essa oportunidade hoje. Então,
Vou apresentar um bocadinho, não é? Antes de tudo, fazer uma pequena introdução do espetáculo Aurora Negra. Depois, as diretoras artísticas, claro, poderão fazê-lo acrescentar, fazê-lo o melhor. Como perceberam, a Cleo Tavares, Isabel Zoá e Nádia Iracema são as diretoras artísticas e atrizes desse espetáculo Aurora Negra, que venceu a segunda edição da Bolsa Amélia Rei Colasso, criada pelo Teatro Nacional Dona Maria II, em parceria com o Centro Cultural Vila Flor em Guimarães, o Espaço do Tempo em Montemoro Novo, o Teatro Viriato em Viseu. E essa bolsa tem como intuito de apoiar a produção de espetáculos de artistas e companhias emergentes, para, não é, renovar essa criação teatral portuguesa. Portanto, o espetáculo que vamos falar hoje ainda está a ser apresentado, ainda está no palco, não é? Mas teve assim umas primeiras apresentações que decorreram no Teatro Nacional de Lisboa, em Montemoro Novo, no Teatro Viriato e ultimamente em Guimarães em dezembro de 2020. Pronto, e eu acompanhei esse trabalho durante essas apresentações também. E pronto, acho que agora passo a palavra às nossas três convidadas para que se apresentam e o papel que tiveram, não é, nesse espetáculo, sabendo que a equipa é muito maior do que isso, mas que hoje, pronto, vamos ficar com elas. Então, passo-vos a palavra, Nádia, Cleo e Isabel, para se apresentarem em primeira pessoa, serão melhor do que eu. Alô, alô. Primeiramente, desculpem pelo atraso, tivemos aqui umas questões técnicas. Eu sou Isabel Zoa, sou atriz, criadora, cantora, bailarina. Também escrevo e estou aqui ao lado de Nádia. Sou eu própria também, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, grata, Melanie, por este convite. Podemos conversar um bocadinho sobre aquilo que foi este processo, e ainda é. Também uma boa tarde a todos os que nos estão a assistir. Eu sou a Nádia Iracema, e juntamente com a Isa e com a Cleo, criamos este projeto, Aurora Negra. Sou atriz e criadora também do projeto. Olá, boa tarde a todas e a todos. Sou Cleo Tavares, sou atriz, criadora e performer, às vezes bailarina, e também sou uma das criadoras do projeto Aurora Negra. Yeah. E podemos começar com como surgiu este projeto, né? Uma vontade de podermos partilhar as nossas histórias, que não se permeiam só pelo racismo, as nossas histórias, as nossas diversidades e o resgate das nossas raízes, a nossa vivência em Portugal como mulheres, como artistas, e é um projeto baseado na nossa biografia, nas nossas biografias, com encontros e desencontros, e também inspirado em biografias de outras mulheres negras ao longo dessa diáspora maravilhosa africana pelo mundo. Inspiramos-nos essencialmente em mulheres, não só na literatura, como nas artes plásticas, na música e por aí vai. Sim. Eu sou natural de Angola, de Luanda, a capital. A minha mãe é de Malange, o meu pai é de Cabinda, também todos de Angola. Cresci por lá, depois também passei pela Alemanha, onde vivi, os meus pais eram estudantes na RDA, e cheguei a Portugal com 11 anos e fomos ver para Évora, essa cidade que trouxe
algumas tristes notícias nos passados dias. Enfim, e o meu crescimento foi feito lá, e mais tarde passei por Coimbra também, algum tempo fora de Portugal, e depois em Lisboa fiz o conservatório, aqui em Lisboa, teatro e cinema, e foi lá onde eu conheci a Cleo, e mais tarde a Isabel também, através dessa escola, né, que é o conservatório. Eu acho que agora, pegando no que a Nádia disse, eu sou natural de Cabo Verde, vim para Portugal com 10 anos e até então vivo cá, e esta questão também foi uma das questões que nos juntaram, esse entre-lugar, porque eu e a Nádia somos naturais de países africanos, nesse caso Angola e Cabo Verde, mas crescemos cá. A Isabel é portuguesa, mas os pais dela são africanos, guineense e angolano. Então, esse entre-lugar, como é que se existe ou como se assume uma única nacionalidade quando nós também somos cabo-verdianas e portuguesas, ou portuguesas e angolanas? Então, a Aurora Negra também fala muito desse entre-lugar em que nós existimos nessa sociedade e o que é estar nesse entre-lugar, fazer essa viagem. E a partir disso também encontramos pontos em comum da nossa vivência, da nossa infância, dos trabalhos das nossas mães, do nosso próprio processo enquanto mulheres aqui neste país. Sim. E lembrando, desculpa, ias dizer alguma coisa? Não, podes continuar, podes. Antigamente, quando era mais nova, dentro da minha formação, o facto de ter nascido aqui em Lisboa e de ser considerada estrangeira, né, pela minha cor, e pelas minhas origens, não é? E eu chamava muitas vezes, na altura de ter andado no Chapitão, na formação de interpretação teatral e depois na Escola Superior de Teatro e Cinema, sediada na Amadora, lembro-me de dizer, eu sinto-me sempre e sempre me senti num não lugar. E hoje, realmente, com uma maturidade, entendemos esse entre-lugar, né? Nessas culturas que nos permeiam e que é a nossa riqueza, não é? Muitas vezes, dentro das instituições académicas, é visto como um lugar inferior por parte dos colegas. É um imaginário comum, não é? E esses imaginários têm que ser desconstruídos. Eu acho que aqui a nossa Cristina... exato, obrigada. Esse imaginário que é criado nessa sociedade, né, que está enraizado, são estigmas das relações que são perpetuadas, relações tidas essas com grande desnível, né, e que acabam sendo projetadas em todos os meios sociais, académicos, políticos, económicos, e é isso que de alguma forma, dentro do processo da Aurora Negra e no nosso processo pessoal, enquanto cidadãs e enquanto artistas, nós tentamos desconstruir e apontar de alguma forma algumas questões. Eu não gosto de usar muito a palavra problemas, há alguns problemas dentro das nossas vivências, que permeiam as nossas vivências. E na Aurora Negra nós vamos desconstruindo isso, nunca usando a palavra, por exemplo, racismo. Nós vamos partilhando, tentando trazer outras convenções de comunicação a nível artístico. Sim, até porque quando começamos a fazer esta Aurora, queríamos que ela fosse sempre uma celebração, não é? Daquilo que são as nossas vivências, daquilo que é a nossa história, daquilo que é a nossa cultura também. E essa história, essas culturas, essas vivências, são tanto de um lado como do outro, não é? Então há um diálogo entre esses dois lugares. E sempre houve essa vontade de que fosse uma celebração. Claro que sim, vamos falar sobre o racismo, porque ele fez parte da nossa vida, do nosso crescimento e da nossa vivência, não é? Não que nós quiséssemos que ele fizesse parte. Ele não nos pertence, atenção, ele não nos pertence. Ele pertence a quem o pratica, exatamente, não é? Nós, infelizmente, sofremos as consequências, portanto... Na pele. Na pele. Mas sim, tínhamos muito essa consciência e essa vontade de que fosse uma altura de celebração, fosse uma altura... Também nós tínhamos esta coisa do para quem é que nós estamos a fazer, não é? Exatamente. Nós queríamos que a nossa família fosse ver e que se revisse naquele palco. Nós queríamos que as pessoas que normalmente não vão ao teatro, as pessoas negras que não vão ao teatro, fossem ao teatro e se conseguissem rever naquele espetáculo e rir, e chorar, e cantar, e celebrar-se, não é? Que acho que era, pelo menos foi isso que nos fez falta enquanto crescíamos, foi termos ido ao teatro, ao cinema, ou mesmo com os livros, ou mesmo na televisão, e nunca nos vermos em lugares de celebração daquilo que é a nossa cultura e daquilo que é a nossa vivência. Portanto,
esse foi um dos motes assim, fortes da criação deste espetáculo. A importância da representatividade e também de sermos protagonistas da nossa história. Sermos nós a darmos voz à nossa vivência e contar na primeira pessoa, porque muitas vezes as visões que nós víamos eram estereotipadas e era sempre através da visão do outro. Podíamos ser nós a trazermos a nossa história, a nossa nutrição e a forma também como vivemos aqui em Portugal, porque um corpo negro em Portugal obviamente vai ter questões raciais. E então é por isso que o racismo está no espetáculo, porque é uma coisa que não conseguimos desassociar na sociedade portuguesa, mas nunca foi o foco. O foco foi sempre a celebração da mulher negra, a celebração do corpo negro, a sua vivência e de trazer a sua história na primeira pessoa, porque muitas vezes isso não acontece, não traz a nossa visão, vem sempre com a visão do outro sobre aquilo que nós somos. Sobre a nossa experiência, né? E isso que a Cléo falou também desses processos dramatúrgicos, muitas vezes perguntam-nos, porque são dramaturgias novas, e nós dizemos, não são dramaturgias novas, são dramaturgias que não tiveram a oportunidade de ser contadas e serem colocadas em objetos artísticos, não só em cinema, em formatos de cinema, em formatos de teatro, em formatos de objetos artísticos, não é? Não são dramaturgias, não são narrativas nem dramaturgias que são novas, né? São dramaturgias que já existem há muito tempo e nós tivemos a oportunidade agora, e um caso, não sei se é alguma surpresa ou não, mas para nós teve um impacto. Nós fomos as primeiras criadoras e intérpretes em 175 anos, por exemplo, do Teatro Nacional, a apresentar um objeto artístico, e isto diz muito mais sobre o teatro do que sobre nós. Claro. E da sociedade em si, diz muito da sua sociedade, porque a cultura também é a representação ou tenta parecer ser a representação de uma sociedade, e quando em 175 anos não somos as primeiras criadoras, é uma questão que nós temos que debater e temos que pensar sobre isso. E muitas vezes isso não acontece, passamos por cima, passamos pela celebração, celebramos sim as conquistas, mas também temos que questionar porque é que essas conquistas só aconteceram agora, como nós dizíamos, 2020. Não dizíamos esta coisa de vocês são as pioneiras. Nós não queríamos ser pioneiras, não é? E não somos, né? Para nós chegarmos aqui. Claro, muita gente teve que trabalhar antes. Não, nada demais, né? Marcos Figueiredo, querido. Obrigada. Sim, é isto mesmo. Para nós conseguirmos estar neste momento neste lugar, também houve muita história atrás que foi feita, não é? Muitas atrizes que muita racista que está aqui há mais de 30 anos a lutar por esses direitos, a porta já estava aberta. O que não, se calhar, o que não aconteceu é ter uma estrutura, porque também é preciso uma estrutura que financie e que dê tempo aos artistas para fazer os projetos, para terem tempo para dedicar. E isso sempre falamos sobre isso, que nós queríamos ter feito um projeto antes, mas queríamos ter condições para trabalhar com dignidade e podermos também ter tempo para estar a dedicar ao trabalho, porque muitas vezes estamos a trabalhar outras coisas. 5, 6 lugares diferentes. Isto também surgiu, porque nós juntamos mais ou menos há 5 anos atrás, 5 anos. Foi quando eu voltei, no Brasil. E, ou seja, essa vontade começou aí, não é? Nessa altura. E estávamos a dizer, nós queremos fazer alguma coisa, mas também queremos ter as condições financeiras para concretizar. Sim. E queremos estar a 100% dedicadas no processo, não é? Sem estar com outro tipo de distrações, por assim dizer. Então a Bolsa, no fundo, também permitiu que isso acontecesse. Termos as condições financeiras, as coproduções, os espaços de ensaio, por assim dizer, por um período bastante longo até, para que se construísse este objeto artístico. Portanto, sim. Mostra o quão importante. A Melanie. Sim, nós somos 3, não é? Então é assim. Ok, Melanie, desculpa. Não, Melanie, se tiveres alguma questão que tu queiras colocar, que tu achas importante. Levar em conta as 3. Processo. Mas é isso, são processos criativos, a nossa alavanca, o nosso motor foi querermos contar a nossa história na primeira pessoa, contar histórias que para nós são importantes e que não víamos representadas no meio artístico. E que o meio artístico ainda perpetua estigmas e verdades obsoletas sobre corpos não brancos.
não só os corpos negros, mas como os outros corpos de imigrantes que vivem em Portugal, que Portugal estabeleceu essa relação há muitos anos atrás, relações tóxicas no meu ponto de vista. Como a Isabel diz, só estamos aqui. Exato, só existe essa relação e esses corpos só estão aqui porque houve uma relação antes. Só que quando a relação já não interessa, vai para a sua terra ou outras coisas que eu ouço, sendo que eu nasci aqui, só lamentamos. Pois, pronto, obrigada, já falaram muito sobre não só a motivação, não é, do início que vos trouxe juntas, não é, para criar este espetáculo, mas também vocês pretendem com este espetáculo, não é, as questões que pretendem trazer, que ficaram por trás e que, ou que não tinham espaço e que vocês trazem, não é, a partir pronto, das vossas próprias vivências para criar um objeto artístico. Falaram dessas condições e pronto, o que a Bolsa também permitiu para poder juntar uma equipa, não é? Uma equipa para trabalhar, porque a equipa é grande, são 11 pessoas. 14. E só podíamos ter 10. Só podíamos Pronto, 14. E pronto, Somos 16, Somos 16, na verdade. Esteja a contar todos. Pronto, e então isto também diz muito sobre o processo de criativo e a forma como vocês quiseram trabalhar. E pronto, aproveito também aqui para explicar como é que eu cheguei, não é, também a fazer parte dessa equipa e também por razões, acho que temos questões que temos em comum sobre a forma como nos questionamos sobre a forma como somos vistas, não é? Também, pronto, eu falaram das vossas origens. Eu nasci na Suíça, tenho origens portuguesas e caribenha, e claro que acho que temos isso também em comum de pensar essa biografia, essa condição, que pode ser escolhida ou não, pronto, ou não é? Ou pressagiada, mas não necessariamente escolhida, não é? De ser uma mulher negra no mundo, e de a partir daí criar e pensar, não é? Para trazer também essas questões além de testemunha, mas de criar com isto. Não sou artista, eu faço isso no meu trabalho de pesquisa e pronto, num espaço que é diferente, que é o espaço académico, e o meu papel aí, e graças a vocês, não é, foi de entrar nessa equipa enquanto apoio à pesquisa, quando no fundo esse apoio à pesquisa foi também uma grande troca, não é? Trazer referências que eu podia ter sobre feminismo negro do ponto de vista, não é escritas ditas académicas ou científicas, mas que acabam muito por ser partilhadas e trazidas por outros meios, não é, do que simplesmente academia para baixo. E acho que isto é uma das coisas interessantes que acontece com o arquivo, os textos, as referências do feminismo negro, entre outros, é que transitam, não é, em várias esferas e não só na esfera académica. Aqui, pronto, o meu papel, pronto, foi de apoio à pesquisa, que me deu também esse lugar a partir do qual poder fazer esse trabalho etnográfico e alimentar, não é? Nutrir, como vocês usam muito também esse trabalho de pesquisa. E pronto, trabalhei aqui em Portugal com vocês, mas também trabalhei com outro espetáculo na Suíça, em que também é uma mulher negra, diretora artística, que pronto, criou, ensinou e foi protagonista de um espetáculo também a partir da sua biografia. Isso tudo para dizer que eu acho interessante de pensar agora, a partir do palco, o que é a vivência e as experiências das mulheres negras num espaço
europeu, suíço, português, mas num espaço que foi pensado como branco, não é? E pronto, é a partir daí que eu penso, não é? Esse trabalho para a escrita académica, para, pronto, para trazer essas questões a partir de outro tipo de produção de conhecimento que não é artístico, mas que pronto, está ligado. A partir daí, já que fomos uma equipa grande, eu gostava que vocês, se quiserem, vocês falassem um pouco da forma como, porque é que essa equipa é tão grande, como juntaram as pessoas e escolheram as pessoas para trazer, pronto, para terem convosco, para criar esse espetáculo. E pronto, se quiserem falar um pouco pronto, dessa constituição da equipa, e depois poderíamos mostrar um pouco, algumas imagens, não é, do espetáculo que decidimos mostrar hoje, e algumas imagens também do processo de trabalho para ver, para o público também poder um bocadinho perceber como é que isso foi uma construção. Mas então, a equipa. Vocês estão aqui, alguns. Eu vi que o meu orientador da Suíça tinha entrado, mas escreveu-me para dizer que não compreendia nada. Nós estávamos aceleradas. Mas fez o esforço. Temos que começar a pensar Aqui. legendas ou também Obrigada. língua gestual também seria bom neste tipo de reuniões, não é? Para alargarmos a possibilidade Na próxima vamos ter tradução instantânea. Simultânea. Então, equipa. No regulamento só podíamos ter 10 pessoas, não é? Mas realmente havia esta vontade maior de, já que é um projeto nosso, já que é um projeto... Olá, Maria! Já que é um projeto nosso, já que é um projeto que nos diz muito, queríamos que ele fosse feito à nossa maneira também, não é? E à nossa medida. À nossa medida. Portanto, todas as pessoas que somos 16 neste momento, e esta Aurora está em transformação sempre, né? Portanto pode entrar ainda mais e mais. Mas se foram as 16 pessoas fundamentais e sem as quais não teria sido possível, não é? Que não sei, podemos dizer quem são. Mas também falar da especificidade dessa escolha, porque Sim. imagina, chamamos o Filipe Dremer porque ele tinha a consciência de trabalhar com a pele negra, tanto que ele faz a luz e os vídeos, tanto que ele teve essa atenção de criar luzes próprias para peles negras. Queríamos filtros, não é? Tem essa pesquisa, não é? Sim, e queríamos trabalhar também com o Tony, porque era um artista plástico que trabalhava muito sobre o corpo feminino e que estava a fazer uma pesquisa também antropológica sobre os corpos negros. O Iau e a Carol. O Iau Tembe e a Carol Tavares são também. Os músicos. Carol Varela. Que são que fizeram a banda sonora original deste espetáculo. Sim. E que também são, o Iau é da Suazilândia e a Carolina é portuguesa. Com a mãe também. Os pais são angolanos. Não, Santo Tomé e Cabo Verde. E ele também tem esse trabalho experimental e que sim, também fazia parte da pesquisa que ele estava a fazer. Juntamente com a Carol. Queríamos também trazer a Sara Graça, porque era uma mulher negra. Queríamos ter estava a começar a escrever também na dramaturgia, queríamos também fazer essa busca com ela. Também na dramaturgia temos a Teresa Coutinho, a Inês Vaz, a Melanie Petremont, nos figurinos, o José Capela, da Mala Voadora, e a Heloísa, que também faz não só os figurinos como adereços.
e queríamos ter um maior Tivemos número a de Tsuka equipa. também, a nossa produtora. A Maria de Maria de Tsukamoto, Tsukamoto. também a Filipa, Trabalhar com a Filipa A Carla, também. que foi a nossa produtora. que nos apoiou. Então foi a equipa que sentimos que nos servia melhor nesse processo, nessa jornada, que também foi uma construção que quisemos muitas vezes que fosse Horizontal, né? Um trabalho horizontal, onde cada um pudesse trazer também o seu contributo, a sua biografia, E tivesse as suas liberdade na vontades, criação. as suas vontades e liberdade nas criações. Claro que também nós sabíamos também algumas coisas que nós queríamos e que eram fulcrais para a existência desse espetáculo, não é? Mas havia outras coisas que estávamos super abertas à contribuição horizontal e respeitosa sobre o que é ser uma mulher negra no mundo. E por isso é que o tempo também foi tão importante, né? Nós tivemos o tempo para que isto tudo fosse possível. Nós tivemos imensas conversas, nós vimos, e o Brunuca também, claro. O nosso querido Bruno, sem ele também não estaríamos aqui, claro que sim. Sim, o Brunuca que faz Apoio ao movimento, apoia o movimento e a encenação também, essa co-encenação, né? Nós tínhamos essa horizontalidade também das pessoas poderem também dar o seu contributo para a encenação, né? Sim. E as vozes todas foram ouvidas, não é? Também houve esse lugar de escuta na criação. Só foi preciso por causa do tempo também que tivemos. Mas o que ele disse foi muito importante, que é, este grupo todo tinha de alguma maneira um pensar sobre o que é que seriam estes corpos, ou o que é que são estes corpos na diáspora, né? O que é o corpo de uma mulher negra em Portugal. Ou seja, havia um pensamento sobre isso. Também foi isso também que trouxe essa união, né? Essa vontade de trabalhar em conjunto. E houve também muita desconstrução sobre esses pensamentos do que é ser uma mulher negra no mundo, não só no mundo enquanto cidadã, mas enquanto artista também. Houve muita desconstrução, houve muita discussão saudável, onde trazíamos argumentos, trazíamos referências, onde nos nutríamos de referências ricas, que falavam sobre sentimentos que às vezes nós não sabíamos nomear, né? Ou que há muitos anos atrás não tínhamos esses conceitos, e que hoje em dia é muito mais abrangente. Temos uma rede, uma bibliografia riquíssima e vasta e extensa de livros norte-americanos, livros do continente africano, livros do Brasil, aqui em Portugal também. da América Latina, que falam sobre estas questões de um corpo que dentro da cadeia alimentar é visto como o último lugar, mas que na prática é o que sustenta, sustenta a base, não é? Isto da terminologia acho que é mesmo fundamental, pelo menos para mim foi muito importante perceber que há palavras para expressar aquilo que eu sentia, que eu pensava, e as quais eu não conseguia dar nome, então também acho que foi uma das coisas que... Criamos consciência. Sim, de repente dá consciência a certos sentimentos que sentias em lugares e que naturalizavas. Apesar do desconforto, naturalizavas porque acabava por ser a norma de funcionamento, e essas autoras vêm desconstruir isso, vêm dar nome e vêm dar e também sobrenome. E poder aos sentimentos e a forma como muitas vezes sentias nestes lugares. Como, por exemplo, usamos muito o síndrome da preta única, não é? Nos espaços de poder e privilégio ocupados por corpos brancos, né? E decisão também. Né? Ou o cansaço ancestral, não é? Também utilizamos muito. Ou esta questão da nutrição, que também utilizamos muito. Black Power Nap. O racismo cotidiano, por exemplo, que a Melanie também introduziu no nosso processo, né? Esta coisa há uma coisa que é o racismo cotidiano, que nós conhecemos todos os dias, né? Que são microagressões constantes, e as quais nós já temos um filtro para as ignorar, por assim dizer, mas de repente é isso, crias terminologia e consciência. E foi também essa base de investigação, de trazermos estes livros, pormos em cima da mesa e debatermos, e com isso também ser mais rica a nossa vivência, irmos além daquilo que nós sentíamos. Acho que não tivemos a pretensão de querer representar todas as mulheres negras, porque nós acreditamos na individualidade do corpo negro, que é um ser único, mas existiu essa necessidade também de nutrição, de investigação, de trazer conhecimento para o palco, nem que seja através dos nomes.
nem que seja nomear estas mulheres para que alguém, quando fosse para casa, fosse investigar. Ficasse um nome Sim. retido, não é? Eu acho que estamos... isto é uma questão importante, talvez podíamos deixar para voltar melhor, não é? Essa questão de nutrição e das vossas referências que falamos também no processo e que vêm para o palco, mas talvez para ser mais ancorado todas as questões que trouxeram, inclusive da equipa toda e da forma como fomos trabalhando com a equipa. Podemos mostrar agora, não é, o trecho do espetáculo e de algumas filmagens que eu fiz no processo etnográfico com vocês nas sessões de trabalho, vermos aqui para depois podermos continuar essa conversa sobre o processo e voltar à questão da nutrição. O que é que acham? Vou ver se posso mostrar aqui. É uma pequena montagem que eu fiz que dura 5 minutos. Vou partilhar então agora aqui o meu ecrã. Ver se eu... Conseguem ver? Acho que é importante agora desligar os microfones para poderem... Agora estou a falar mesmo para todas e todos. E confirmem-me só que conseguem ver aqui. Conseguem ver? Sim. Ok. Mas está sem som. Dona Continua sem som? Maria da Glória, Joana Carvalho. Isso, Melanie. Melanie, estava com som, agora que não está. Ativar o meu microfone. Vou voltar atrás. Dona Maria da Glória, Joana Carlota Leopoldina de Cruz Francisca Xavier, de Paula Isidora Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga, que pedido na 4 de abril de 1819, na face de São Cristóvão, na cidade de Rio de Janeiro, Reino de Brasil. E tinha como título Princesa da Beira, Melhor e estar mais ativo, ter mais mobilidade. de Brasil, que é filha Mabédio de então imperador Pedro I de Brasil, com si primeira mulher, a arquiduquesa Maria Leopoldina da Áustria. Ah, bom. O nome Turangueu concheu com mulher que tem China. Turangueu da flama boa e boa mãe. O teve 12 crianças no ventre. O pai 11 meses. E o mori no 11º parto. O Saturnino. Lincou crescido pelo que é crescena. Quer dizer que a falta de resposta. Assim seja. Eu e as minhas irmãs temos propor-te uma aliança. Não sei, não sabemos se poderás fazer alguma coisa, mas antes de te retraires, te agarrares àquilo que desde sempre conheceste. Peço-te que ouças
tentarmos escrever para cada cena. E é basicamente um texto que seja guia, depois pode alterar ou não, quando fizermos e quando fizermos sobre ele, mas que haja essa linha, ou pelo menos um seguimento. Estávamos a começar no início, mas eu penso assim, que é que tem que ter o nosso conceito. Falta depois o jantar e a parte final do sonho. Não, o jantar, manifesto, sonho. 3 cenas. Invocamos os nossos ancestrais, que nos protejam durante esta jornada. Maria da Glória, Joana, Carlota, Leopoldina, da Cruz, Francisca Xavier, Paula, Isidora, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga. Tempo. Maria 2, a educadora. Maria 2, a boa mãe. Tu que nasceste num país tropical e foste expulsa com a tua família. Tu que és mulher como eu, como nós. Acha que podemos estabelecer uma aliança? Som. Do outro lado da história aqui. Sim, é sempre. O que era fixe era tentarem, como ponto de partida, nunca estarem as três no mesmo corpo. Se tratar um corpo fetiche, ou tratar um corpo guerrilha, ou tratar um corpo ritual. E perceberem como é que mudam. Ou encontrarem até um espaço comum de mudar para voltar depois a corpos diferentes. E mudar e voltar a corpos diferentes. Não sei. Ter essa coisa. Mas marcar, dizer um é este, um é este, um é este. Fazer esse levantamento. Mas quando tu dizes esse corpo é acompanhado com as sessões, não é uma cena estável, em que tu encontras, não, estás a desenvolver. Sim, não. Agora é livre. Agora quero mesmo que seja uma coisa livre. Se sentires que é uma coisa parada, é uma coisa parada. Se precisares de movimento, não precisa de movimento. Sim, agora é mesmo para ir levantando isso, esse material. Mesmo que for necessidade. Pode esperar um bocadinho? Pronto, foram algumas imagens da cena de abertura do espetáculo e de residências, do trabalho que foi feito durante 7 momentos de residência artística com a equipa, espalhados em quase 2 anos de trabalho. Pronto, o que viram aí são tanto o espetáculo como a minha pesquisa são ainda, ou seja, o espetáculo continua a ser mostrado e a pesquisa não está em andamento, por isso pedimos que estejam todo o cuidado com essas imagens e não divulgar. E pronto, e poderão ver o espetáculo. Pronto, eu quis mostrar, não é, essas imagens para ter um pouco a noção como não só, pronto, eu trabalhei com etnografia filmando, mas também para mostrar um pouco essas várias vertentes, não é, da criação, que têm a ver tanto com a dramaturgia, com o trabalho do movimento,
do corpo, que não é só a coreografia, não é? Mas que é o trabalho do corpo de, pronto, um todo. E a partir daí, não sei, Cleo, Isabel e Nádia, se querem reagir, voltar a essas imagens para salientar pontos sobre a cocriação, não é? A forma como trabalharam com a equipe e o que é esse processo criativo na prática, não é? O que vem antes e que acompanha o espetáculo. Alô, Mel. Alô. É sempre surpreendente voltarmos a estas imagens, não é? E acho que uma das coisas Voltarmos boas... a vermos pela primeira vez. Nós já tínhamos visto ensaios. Algumas já. Algumas... Não, aqui não, mas na altura na já altura. Mas realmente esta possibilidade de termos trabalhado contigo e conseguiste ter feito este arquivo de imagens, não é? É fundamental. E não sei, é assim... Acho que é uma mais-valia muito grande podermos ter esse material todo connosco, não é? Coisas que já nem sequer nos lembramos, de situações que são pequenas, mas que depois, no entanto, ficam no espetáculo, não é? E não temos só memória, mas temos o acesso às imagens, acho que é muito, muito poderoso. Agora estamos aqui... Como é que foi feito e como é que de um ponto inicial chegamos depois a Aurora Negra e que nós dizemos que ficou, acho que não é falta de humildade, como nós queríamos que ficasse. Ficou bombástico! Como no início tínhamos imaginado, no final olhamos para o nosso filho e foi... Mas era isso. Sim, deixa eu só acrescentar uma coisa a isto que ela disse, que é, nós no início pusemos uns papéis em que cada uma de nós escolhia 7 coisas, ou eram 7 coisas, ou 13 coisas que nós queríamos mesmo ter no espetáculo, e acho que conseguimos pôr todas as vontades no espetáculo, e isso é muito maravilhoso, não é? Sim. Não termos... Não, faltou só uma que é da Isabel, mas pronto, para o próximo espetáculo. Mas é maravilhoso se conseguimos tê-lo feito, não é? Não deixar nada de fora, por assim dizer. Mas pronto, era só para perguntar o que eu tinha dito. Desculpa, Isabel. Não, eu estava a pensar que mais do que isso, a premissa que nos levou a construir este espetáculo era sermos livres de criá-lo sem nenhuma pressão externa, que fosse realmente um espetáculo onde as nossas vontades pudessem reverberar, ser nutridas, enraizar-se, e acho que é o fulcral deste objeto que nos faz sentir tão felizes com a troca de poder partilhá-lo com as pessoas, esse encontro das pessoas até hoje escreverem-nos a falar sobre o projeto, não é? Para mim é muito curioso ver essas imagens. Eu estava a dizer, eu não tinha elas na memória, não do espetáculo, mas sim da parte de criação, não é? Porque nós passámos por vários processos, não é? Vários penteados, vários tipos de roupa, mais magras, mais gordas, mais felizes, mais tristes, com muitas coisas a acontecer, né? E o que me deixa muito feliz neste processo da Aurora Negra, porque é um processo diferente de todos aqueles que eu já passei a nível artístico, que às vezes eu precisava só desabafar com a Nádia e com a Cleo, e isso era o nosso ensaio. E isso era importante, desabafar sobre a nossa existência, sobre experiências que tinham acontecido, ou passar na rua e um homem chamar-me nomes e isso ter-me deixado completamente fragmentada dentro da minha existência, e de poder partilhar isso e de levar isso como um desabafo e servir como um ensaio, e no dia seguinte estar fortalecida e ter partilhado estas questões com estas companheiras de jornada, né? De aprender, de discordar com elas, de flexibilizar também as minhas vontades, de respeitar as vontades dos outros, e de ser um trabalho um trabalho sobre verdade, sobre entrega. E é isso que me interessa fazer. Assim, depois da Aurora, qualquer projeto que eu possa estar não pode ser menos que isto, em termos humanos e artísticos. E então é um desafio. Mas isso que disseste é muito, muito importante, que era este local de trabalho foi um espaço seguro, não é? Onde não tínhamos que estar constantemente a justificar a nossa existência. Yeah. Não havia esse sítio, havia um sítio de confiança máxima. E acho que também depois revelou um trabalho, que é, eu confio
na equipa, nas pessoas que trabalham comigo, sinto-me à vontade para falar, sinto-me à vontade para expor as minhas opiniões, para trazer histórias da minha família, não é? Que também há muito esse lugar. Esta Aurora também é feita das nossas mães. Então, a história das nossas mães, não sei se nós já referimos isto ou não, mas quando a minha mãe veio para Portugal, trabalhou sempre nas limpezas e em restaurantes e na restauração e nas limpezas de fábricas, entre outras coisas. A mãe da Isabel também teve um percurso semelhante e a mãe da Cláudia também teve um percurso semelhante. Mulheres que acordam cedíssimo, não é? Às 4 da manhã, às 3 da manhã, para irem para o trabalho, e não é 1, 2, 3, 4 trabalhos, são 5, 6, e são muitas, muitas e muitas horas fora de casa para nos conseguirem dar isto, para nos conseguirem fazer, para se conseguirem fazer de nós as mulheres que nós somos hoje também. Então... É que eu estou aqui a receber as mensagens do Paulo, do Miguel, da Sónia, que estão aí a fazer as entradas, e parece que, não sei se as pessoas todas podem ver as mensagens, pronto, já que só para avisar que a transmissão no YouTube não está a funcionar, então se tiverem pessoas conhecidas que querem entrar, podem fazê-lo no canal podem fazê-lo no Facebook, mas que de momento não temos transmissão pelo YouTube. Ou seja, as pessoas que não entraram no Zoom podem ir para o canal Cria do Facebook, que também aparece no anúncio. Pronto, era só para... Desculpem, mas como vi aí as mensagens, preferi avisar logo para as pessoas que não conseguiam ver as mensagens escritas no bate-papo. Sim, então, estavam a falar das vossas mães, da importância, não é, das vossas mães que são parte também das vossas biografias e que vocês trouxeram nesse espetáculo de forma quase direta, não é? Não só para fazer uma ponte com as vivências que podem ser por identificação, não é, também vistas no público, mas que, não sei se querem, se é spoiler ou se não é, de falar da forma como vocês trouxeram em primeira pessoa, não é, as vossas mães no espetáculo, para remeter não só as vossas vivências íntimas, mas também de forma mais geral a mães negras em Portugal a condição, não é, a condição de trabalhadoras delas. E com essa questão das mães, trago outra pergunta que está ligada, que é aquelas das outras mulheres negras que vocês também veem como referências, que também trazem no espetáculo. Mas aqui, não sei se queres continuar. Queres continuar? Ia só concluir, estava a dizer mesmo sobre isso, que as nossas mães têm um percurso semelhante da sua vivência aqui em Portugal, e que as queríamos trazer para o nosso espetáculo e queríamos celebrá-las, não é? Porque são estas mulheres batalhadoras e lutadoras e trabalhadoras que acordam às 4, 3 da manhã e que têm 5, 6 trabalhos para poder pagar pela comida, pela educação dos filhos, para nos poder dar a casa, o pão, não é? A educação, para essa música. Podíamos fazer um segundito. A casa, o pão e a formação. A educação. Mas que sim, que não, e não a autoestima, faria sentido. Né? A autoestima, o amor, sim. Os rituais, os segredos. E que representam também essa grande camada que a Zua estava a falar da base da pirâmide, porque elas são as primeiras a acordar e as últimas a deitar, e muitas pessoas não as veem, mas que fazem parte e constroem essa sociedade. Então, queríamos não só homenagear as nossas mães, mas como todas as outras mulheres imigrantes que também constroem esses países que são... E não imigrantes, né? Também. Sim, e que são importantes na economia de Portugal e que muitas vezes não são faladas, e muitas vezes os imigrantes são falados como subsídio ou dependentes, e que não é verdade. Só o que não acontece é que muitas delas acordam antes de determinadas pessoas
já estarem acordadas ou já irem trabalhar. Elas são as primeiras a acordarem e as últimas a deitarem. E são pessoas que contribuem para esse país. Não, e de alguma forma, né, de nos proporcionarem o facto de nós criarmos este espetáculo faz com que sejamos uma fora da norma, não é? Ou que não estejamos no estereótipo, talvez, do que a sociedade esperasse que nós fôssemos. As nossas mães terem trabalhado e terem feito aquilo que fizeram por nós faz com que nós possamos escolher quem nós queremos ser, o que nós queremos fazer, quais as formações que nós queremos ter e seguir. E é isso que é muito importante, né? Sair dos padrões, e acho que com este espetáculo também, o facto de sermos artistas, mulheres e negras, já faz com que sejamos fora da curva, não é? E é isso, este espetáculo tem essas mulheres, tem muita música, tem comida, tem bebida, tem tudo. Tem dança, tem riso, tem sonhos. E também só acrescentando que também uma coisa que acho que foi muito bonita que aconteceu foi não termos ninguém a dizer isto pode ser dito, isto não pode ser dito, ou seja, este espetáculo é um lugar de liberdade, é o que eu sinto também. Sentes isso? Eu já tinha dito que era um lugar de liberdade. Sim, e foi um lugar de liberdade não só para nós, mas como foi também para a equipa, porque também só assim faz sentido, porque muitas vezes estamos em trabalhos que sentimos constrangidos, porque em primeiro lugar temos que lidar com o roteiro que as figuras estão estereotipadas, temos que ser professoras, e é extremamente cansativo e exaustivo estar sempre a explicar o corpo negro, estar sempre a dialogar a nossa presença em cada espaço, em cada lugar. Sim, dialogar entre o criador da obra e a forma como eu me sinto representada. E às vezes só é preciso que haja mais profissionais negros. Se calhar vamos pensar em criar estruturas mais diversificadas. Quando pensarmos em falar em corpos negros, vamos chamar escritores negros. Consultoria, por exemplo. Para que depois os atores não estejam a fazer trabalhos de atores e de escritores, porque dramaturgistas. E o mais cansativo, essa questão do cansaço ancestral, né? Porque é exaustivo tu teres que explicar constantemente por onde tu circulas, como tu tens de ser tratado. E as pessoas não entenderem que algumas convenções desrespeitam corpos, desrespeitam histórias. E é isso que constantemente é exaustivo, tu tens de explicar que tens de ser tratada com respeito. E que piadinhas não passam. Nós também tínhamos outra coisa que era a questão das expressões que existem na língua portuguesa, que são extremamente racistas. Que são perpetuadas, até hoje. Temos vários exemplos, como trabalhar como um preto, ou denegrir, ou mercado negro, que temos que, malta, parar um bocado, pensar e simplesmente deixar de as usar. Porque a língua é viva e transforma-se, não é? Tipo, já não há desculpas. Hoje em dia já não há desculpinha do mas não é por mal. Não existe, não é por mal. Pensem um bocado mais. Façam um esforço de consciência. É para isso que ela serve. Estamos habituados a usar estas palavras. Desabituas-te. A língua, como a Cláudia diz, é viva e muito bem, e ela transforma-se a cada dia. E temos de ter a coragem para estar à altura dessa transformação e de nos educarmos, acima de tudo. E não estarmos à espera constantemente que seja o outro a dizer não é assim que me tratas de mim, é desta maneira. Não! Estamos aqui cansadas de ser professoras, é exaustivo. Pedagogia, não é? E muitas vezes, pegando nisto que elas estão a dizer, muitas vezes quando as pessoas dizem mas eu não fiz nada, eu não tive nas invasões dos países africanos, foi isso, deve ter sido o meu tataravô, o meu não sei quem, nananana, eu não fiz isso, mas o que é que nós temos que fazer um exercício de entender o que é que estamos a perpetuar, não só em termos linguísticos, de comunicação, mas também em termos de gestos, de pensamentos sobre determinados corpos, sobre determinadas histórias, sobre determinados territórios. Quando falam sobre questões, né, a imagética é muito forte e o objeto artístico tem uma responsabilidade sobre as imagens que são criadas, sobre as referências que são criadas e o imaginário que é criado. E muitas vezes o cinema, eu tenho algumas questões, apesar de trabalhar com o cinema. Agora estou a ver uma coisa sobre racismo. Diga?
A Mariana está com o Ligou, não sei o que é racismo. microfone ligado. Foste descoberta! Agora está gravado. Sim. Mas a questão falava sobre a imagética que o cinema, ou que as histórias, nós temos que nos rever. Sim, não fomos nós que sofremos na pele, mas está na nossa memória celular, está na nossa memória Sofremos genética. as consequências, não é? Mesmo aquilo que tu disseste, não foram eles que foram buscar o ouro, mas cá ainda vivem do ouro que foram buscar. Exatamente. Não é? Então, ou seja, há uma linha que continua. Há uma perpetuação mas principalmente nos gestos e nas ações. Há pessoas que dizem, eu acho que é a síndrome do eu sou boa pessoa, e depois não conseguem, sentem-se ofendidos, não conseguem reconhecer que perpetuam vários estigmas. Mas não, nós estamos todos aqui para aprender. Nós também estamos a aprender sobre nós. Querem explicar um bocadinho? Não é só, deixa-me só concluir, eu estava a querer dizer só esta palavra que eu adoro, que é, não é só o oprimido que tem que se rever, o opressor também tem que se rever. Quando nós falamos de ancestralidade, não são só os povos africanos e indígenas que têm que rever a sua ancestralidade, se conectar com ela e se perdoar e ressignificar e ter essa resiliência. Os povos opressores também têm que se curar. O mundo está podre, não é pelos oprimidos, é pelos opressores. Sim, até porque bate palmas. não foi uma construção que aconteceu aqui. Existe todo um passado para trás. Então nós todos temos que questionar o nosso lugar de privilégio. Temos que olhar para a sociedade e perceber porque é que há determinadas pessoas a ocuparem determinados lugares. Quem é que construiu esses privilégios? E porque é que determinadas pessoas não têm acesso a privilégios? E temos que começar a questionar socialmente. E temos que, principalmente, trabalhar no mito de que Portugal é um país de pessoas brancas. Portugal é um país diversificado e a sua diversidade não é uma coisa contemporânea. É feita quê? Há muito tempo. No século XVII era conhecida como a capital negra da Europa, por exemplo. Mas isso que a Cléo está a dizer, não sei se queres concluir, é muito importante o que estás a dizer. Porque quando nós falamos sobre a meritocracia, não é? Muitas vezes as pessoas questionam o sistema de cotas e a meritocracia, mas a meritocracia, como é que... É um mito também, não é? Porque se tu não tens as tuas necessidades supridas, eu lembro-me que muitas vezes, quando era criança, diziam isto é assim porque é a vida é assim, a vida é assim, mas foi conduzida para que assim acontecesse. É a vida, e eu nunca consegui de alguma forma ficar satisfeita com essa resposta de é a vida, não é a vida. Não é a vida, é a vida que querem que nós tenhamos. Há uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez num documentário, que alguém dizia... agora deu uma branca. Deu-te uma preta. Não, deu uma branca, porque esqueceu. Porque os brancos são resultados da história que os seus ancestrais escolheram. Os negros não são. E nós temos que falar do passado para podermos perceber o presente e caminharmos para o futuro. E não vale a pena dizer que está no passado, porque o passado influencia e continua a influenciar o presente. E só podemos trabalhar a partir do presente quando percebermos o passado e questionarmos as ações. Não é culpabilizar, mas temos que nos responsabilizar e perceber o que aconteceu no passado. E muitas vezes falar disso como uma coisa tão longínqua que não vale a pena falarmos sobre isso. Só que foi determinante para pessoas não brancas, nesse caso negras, ocuparem certas e determinadas posições na sociedade onde estamos. Então, sim, eu tenho que ir para o passado para perceber porque que a posição das pessoas negras é assim hoje. Era só isso que eu queria. Estava só a tentar aqui colocar. Teve aqui me pareceu uma pergunta sobre esse documentário, no caso de lembrares.
Eu tenho medo de dizer mal o nome. É Third Emenda da... A 13ª emenda. Da Ava. É Ava? É a Ava do Van. Que eu adoro, que explica Está na muito bem Netflix. e que explica muito bem O sistema carcerário. mas também como a imagem do homem negro violador, assassino aconteceu. E que é muito importante e que o cinema foi extremamente importante para criar esse imaginário. Porque o cinema é um dos grandes responsáveis pelo nosso imaginário e pelo imaginário que as pessoas têm dos corpos negros, dos corpos estereotipados, que começa com o blackface, com a ridicularização do corpo negro, com a inferiorização do corpo negro e depois todos os outros papéis estereotipados no cinema. Começamos o nosso imaginário com a Disney, quando nós não nos revimos, e no meu caso eu tinha que escolher a personagem pelo cabelo preto, porque é a única forma que eu conseguia me ver. Quando eu não via o amor negro representado, o que faltava afetividade às personagens negras, porque sem afetividade desumanizamos as personagens negras, estavam sempre ao serviço da história branca. E por aí fora também vamos falar. E quem diz isso dos negros, diz das mulheres, né? O cinema também foi responsável pelo machismo também, de perpetuar esse estigma sobre o corpo da mulher, que é o corpo que nós vemos no cinema, não é? O corpo do homem nunca é, de alguma forma, é protegido, não é? O corpo da mulher fica mais vulnerável, vê-se o peito, é objetificado, não é? E o corpo da mulher negra ainda, né? Dentro das camadas, né? A racialização, né? Ter essas questões. Mas tu estavas a falar de mais questões, Melanie? Uau! Tinha a ver com essa questão da presença, porque falamos muito em representatividade, não é? Que não existe ou que existe pouca, e também, pronto, e voltando ao vosso espetáculo, eu acho que vocês fizeram o espetáculo, não é? Mas pronto, eu vou colocando, depois vocês corrigem ou podem reagir. Do que eu percebi, mais do que representar, vocês quiserem também trazer para o palco, não é? Mulheres negras. E eu vi, acompanhando esse trabalho, no trabalho dramaturgístico. Sim, desculpem. Essa vontade de trazer vozes que são referências, falamos das vossas mães, mas também fazer uma coisa que é talvez o inverso do que representar, mas que é trazer e nomear uma a uma, ou seja... Faltam muitas, não? Faltam muitas, mas que é uma... Eu sinto, não é, que isto é fazer uma coisa um pouco diferente do que representar, ou seja, vocês não estavam ali para representar aquelas que não estavam, mas que queriam aproveitar aquele espaço aberto para trazer com vocês a invocação, não é? Mulheres e nomear essas mulheres e trazer outras atrizes negras de Portugal, outras referências de lutadoras negras, pronto, que podem, ou até investigadoras, não é? Ouvimos as vozes de Titiana Silá, Jamila Ribeiro, Cristina Roldão, Rosa Parks, Solitude, e muitas outras, e pronto, queria que vocês falassem um pouco dessa questão, o que é trazer para o palco, se isto é representar ou se é dar espaço, qual é a diferença entre esses movimentos. Nomeadamente sobre... Estava a pensar no vídeo que nós fizemos. Sim. Com as atrizes negras. E também tem a ver com essa questão que nós falámos da equipe já ser muito alargada, né? O nosso desejo era não estarmos sozinhas em cena. Nós queríamos que outras atrizes
negras estivessem connosco em cena, porque existe essa síndrome de dizerem atrizes negras não conheço, não há... Não conheço, não são muito boas. Mas isso não só nas atrizes Não, negras. em mil, toda a gente não é muito boa, não percebo, não é? Que desculpa é essa, como é que é possível? Não, mas há esse mito, não é? É verdade, é verdade. Porque não há oportunidade, não é? Porque há um constrangimento sobre o corpo negro também, não só nos espaços sociais, mas também, voltando a dizer, nos espaços artísticos, não é? E nós queríamos, de alguma forma, houve uma altura que queríamos que todas as atrizes estivessem numa cena no espetáculo, não é? E isso não foi possível e nós fomos arranjar. Mas na Aurora.2, Aurora Negra. Sim, não, mas foi possível em outra forma, porque foi em vídeo, não é? E nós organizámos dentro do orçamento, estica aqui, cola aqui, põe, traz uma coisa de casa, vai, não sei o quê, e conseguimos reunir um grupo, o grupo maior de atrizes negras aqui, e aparece no espetáculo, porque nós... O quê? Está tudo bem. Não, é que algumas pessoas não têm o... Mas conseguimos fazer com que essas atrizes estivessem connosco em palco de uma forma diferente. E também foi o Covid e não sei o quê, mas mesmo assim conseguimos fazer esse vídeo. Não caminhamos sozinhas, é impossível. O protagonismo não é nosso. E é a duraridade também. Nós reconhecemos na dor, na invisibilidade, e queríamos que esse palco fosse preenchida por mulheres negras. Queríamos dar a conhecer, porque nós sabemos o que é, como tu disseste, elas não existem. Nós sabemos que nós existimos. E que somos diversas e que temos valor e que podemos trabalhar. E não fazia sentido estarmos sozinhas naquele palco, porque também faz parte da nossa nutrição. Nós nos encontramos nessa dor, nessa partilha, e tu tiveste no dia das filmagens, como foi maravilhoso, como foi lindo, como foi intenso estar com todas aquelas mulheres e perceber o sonho também em comum de poder contribuir culturalmente neste país. Porque as é uma vitória coletiva, não é? Sim, e as oportunidades fazem o crescimento e fazem a ascensão social. Sem oportunidade não há crescimento enquanto artista, nem ascensão social. Portanto, essas oportunidades têm que existir. E têm que existir também independentemente da nossa cor da pele, que muitas vezes só somos chamadas, se existir, africana, mulher negra, e parece que não existimos para além da nossa cor, e somos indivíduos, somos pessoas, somos médicos, advogados, poetas, somos tudo o que nós quisermos, e já provamos isso há muito tempo, então não há desculpas para ainda estarmos a estereotipar ou a pensar que o corpo negro só serve para determinados papéis, porque socialmente já mostramos que, apesar de todas as adversidades, temos construído os nossos caminhos, porque os nossos pais trabalharam e muitas vezes deixaram de sonhar para sermos pessoas livres, para podermos voar. E cá estamos e vamos voar e vamos sonhar e vamos romper com estruturas. Não vamos continuar no mesmo sítio, não vamos voltar para trás. E isso tem que ficar claro. Apesar de todo o crescimento escuro, apesar de todo o crescimento da extrema-direita que possa existir, também há muitas lutas a serem feitas, lutas antirracistas que já eram feitas há imenso tempo, já há associações e já está a existir cada vez mais diálogos entre grupos racializados para juntos caminharmos e reclamarmos o nosso espaço e o nosso poder. Porque se contribuímos economicamente, se pagamos impostos, também temos direitos. Não é só deveres. Temos deveres e temos direitos como cidadãos da cidadãos. Isto que eu disse, só é uma frase, que é isto do termos que nos provar, mas não temos que nos provar a ninguém, não é? Nós temos o direito de existir em pleno, sem nos justificarmos. Exatamente. Isto parece que constantemente temos de estar a pedir o favor de estar presente. Abre a portinha, não lugar. abre a portinha. Não. É meu por Nós direito. dizemos isto também, a casa é nossa. Ninguém aqui tem que pedir licença. Exatamente. Eu tenho o direito de existir em qualquer lugar. Exatamente. E nós temos esta frase no espetáculo. Exatamente. E há uma frase que nós costumamos dizer que é: ser negra não é a nossa profissão.
Então, vejam os nossos currículos, vejam a nossa formação, vejam as nossas capacidades. Ser negro não é a nossa profissão, porque quando há um artista branco, ninguém coloca artista branco, só coloca artista. Então vamos começar a repensar as nossas convenções. Nas entrevistas que demos também, isto ficava muito claro, não é? Ficava a muito pergunta primeira ficava muito escuro. A primeira pergunta é sempre como é que se sente enquanto artistas negras, nunca é como é que foi o processo artístico, como é que se chegaram até aos top chef. enquanto artistas. Somos Não é? artistas. Mas é isso que temos que começar Mas eu só a queria dizer mudar. Não é? aquela frase que nós temos tratado, que é meu corpo, eu te autorizo a ocupar qualquer lugar. E acho que é isso. E nós não temos de estar à espera da oposição do outro. Às vezes vamos nós que queremos ver uma porta, se não nos querem entrar, vamos entrar, estamos aqui todos. E se Vamos calhar ter também aqui o lugar tudo, não é ninguém- tão fixe para também a gente entrar, Ninguém né? vai sair, não é? Se calhar não está tão bom, né? Porque as pessoas estão todas depressivas, estão todas, não se revêem. Quer dizer, eu estou a falar isto, pode soar irónico, mas é verdade. Será que eu quero ocupar aquele lugar? Ou será que eu tenho que reconstruir outro lugar para eu ocupar? Sim, isso é uma questão que vem muito e que também, pronto, que eu trato também no meu trabalho, não é? O que é fazer, o que é o passo, o que é ressignificar o passo. Exatamente, isso. Sim. Agora não tem que estar vedada, essa porta não pode estar vedada. Se eu quiser ir, posso, mas eu também acredito que temos a capacidade de construir outros lugares também, não é? Mas ter acho que a questão, liberdade, não é? acho que ainda é anterior, que é os lugares são todos e são para ser ocupados por todos. Que preguiça, ai. Ai, gente. Sim, é tipo, por Conver- favor! Que conversa Estamos de aqui em ontem! 2021! Alguém quer fazer alguma pergunta? pergunta? Se nós estamos aqui a falar muito, se calhar é melhor tu... Então, sim, é isso que eu queria. Eu vi já muitas perguntas a passarem no bate-papo. Tenho certeza que, pronto, que poderão alimentar também aqui a conversa e como só temos mais meia hora, acho, Miguel, que convém começar a dar voz, não é? A passar a palavra para as pessoas que colocaram perguntas no bate-papo. Pronto, e iremos responder. O que é que achas? Está bem. Eu proponho então às 4 que eu leia rapidamente as perguntas que temos porque assim participa também a audiência, não é? E depois no fim, se calhar a Melanie pode também repegar nas suas coisas, não é? Na articulação entre o trabalho da Aurora Negra e a pesquisa. Então, se calhar eu punha elas não são muitas e felizmente são muito simples e específicas. E portanto, se calhar eu coloco-as todas. O que é que vocês acham? As 3. Posso colocar as perguntas todas e vocês depois respondem em bloco? Acham bem? Pode ser, sim. Vamos tentar não nos esquecer de nenhuma, sim. Ok. Então, vá. O Álvaro Pires perguntava como é que vocês faziam, ou se acham que existe uma articulação entre o palco, portanto, o teatro neste caso, e os movimentos negros. Portanto, a questão da ligação entre a arte e o ativismo. A Liu Moreira, ou Liu Moreira, não sei, a pessoa Liu Moreira, pergunta como vocês continuam o vosso trabalho na situação de pandemia. Fátima Lima pergunta também, e eu creio que isto é também para a Melanie, se na bibliografia que usam há obras de atrizes negras. E se houver, para depois partilharem. Se há trabalhos escritos de atrizes negras. O Álvaro Pires também perguntava se vocês conheciam o famoso, de certeza que sim, o Teatro Experimental do Negro do Abdias do Nascimento, no Brasil. Se têm essa referência. A Marta Machado pergunta se para vocês cultura e ativismo vão em conjunto. Isto tem a ver com a primeira pergunta do Álvaro também. Portanto, pode ir junta. E mais 2. A Patrícia Freire pergunta se faz sentido falar de arte antirracista, de arte anticolonial, etc., ou se a arte não é, por definição, a liberdade absoluta. E a Jovita, e de certa maneira também o Paulo Raposo, de outra maneira, perguntam se vocês precisaram de um público-alvo
e qual era esse público-alvo. E se, ao imaginarem um público-alvo, isso influenciou o espetáculo. E o Paulo, de certa maneira, completa isto perguntando se como é que se pode chegar a públicos que não sejam um público à partida burguês e branco que se considera esclarecido e atento a estas inovações. É isto. Pode só repetir, por favor, a segunda pergunta? A segunda era de Liu Moreira e perguntava como é que vocês conseguem ou pensam continuar o trabalho na pandemia, na situação de pandemia. Era essa? Yeah. Arte e ativismo. Isso já está lá. Não, agora não. Tá. Boa. Então, 1, 2... Não, vai. São muitas, não é? Arte e ativismo. Há uma frase que nós temos no espetáculo, da Nina Simone, que nós falamos sempre. Sim. Que o dever do artista é pensar o seu tempo. Yeah. É refletir o seu tempo, não é? Uhum. E acho que é uma frase que, dentro da estrutura da concepção do espetáculo, faz-nos muito sentido, não é? Nós falarmos dessas reflexões que nos permeiam a nós e que nós achamos pertinentes neste momento, não é? Que são fulcrais também para a nossa existência enquanto mulheres criadoras em expansão, não é? Uhum. Não só questões de potencialidade, sociais, mas também de expansão a nível... E também nós tínhamos dito também a questão de sermos corpos políticos por natureza, não é? Ou seja, não é uma questão de sermos panfletárias ou não, mas os nossos corpos são corpos políticos. Quando ocupam de espaço, trazem questões. Então, a luta também é feita nesse sentido. Desculpa, claro. Desculpa. Não, estava só a pensar no nosso processo, não é? Que foi quase 1 ano e meio, depois também com a interrupção da pandemia, aconteceram coisas violentíssimas no mundo e em Portugal, não é? E que se refletiram para o trabalho, também do trabalho para fora. A Aurora Negra não fica só no palco. Ela é mais do que isso, não é? É um pensamento que vai para lá do palco, da ação, de mostrar um espetáculo. E a Aurora Negra foi o que nós também exponemos no início. É a nossa vivência enquanto 3 mulheres negras em Portugal. Obviamente vai ter esse cunho esse cunho ativista. Para mim, a representatividade é uma coisa importante, porque cresci com uma escassez sobre representatividade. Então, para mim, é importante eu existir enquanto mulher negra em palco, de ocupar esses lugares. E faz-me... E é importante que eu falo das minhas questões, que eu falo da minha história. Se isso é ativismo, não sei, como criadora fez-me sentido, neste primeiro projeto, em conjunto com a Nádia e com a Isabel, trazer a minha história. Sim, e também, mais do que... O que é isso do ativismo? Nós somos artistas ativas, felizmente, e em movimento, não é? E vamos nos movimentando com outras estruturas, e nutrindo de informações políticas, sociais, que são importantes para nós. E para nós faz-nos realmente sentido refletir a nossa sociedade. Sim. E estas questões que são importantes e relevantes para nós. Sim. Somos seres políticos também. Sim, somos seres políticos, pensantes e que queremos também essa mudança, queremos fazer também parte dessa mudança e queremos questionar essa sociedade. E sim, quero fazê-lo através da minha arte, sim, quero trazer a minha ancestralidade, sim. Quero ter Cabo Verde, Angola, quero Gil Semedo no Teatro Nacional, sim. E perguntar se as pessoas conhecem e perceber que se calhar não, e quero refletir sobre isso. E esse objeto que é criado, não é? Por exemplo, esta Aurora Negra que foi criada, a primeira vez que é criado é autónomo, não é? Então nós também falamos muito sobre isso, que é, tu crias um objeto e ele fica independente. E ele está cheio de questões que vão chegar às pessoas, não é? Nós não sabemos exatamente quais serão. Quando nós o criamos, as questões eram nossas. Mas a partir do momento em que ele fica autónomo, as questões ficam lá e vão chegando a cada pessoa da maneira que forem chegando.
E isso também é trabalho de ativismo, é trabalho Sim, de ativação de e o próprio, pensamento. se formos à etimologia da palavra ator, ele é o agente da ação. Então aqui as nossas ações enquanto gestos de criação, não é? Então faz-nos sentido realmente partilhar isso. E eu acho que muitas vezes na arte do teatro esquecem-se dessa nomenclatura, dessa gênese, né? Os atores como agentes da ação, né? E acho que foi das coisas que, quando me perguntavam quando era mais nova o que eu queria ser, né? E eu dizia que queria ser muitas coisas e diziam-me, tu vais ser atriz, às vezes diziam. E eu pensei, enquanto atriz eu posso ser tudo. Eu posso ser tudo, posso viver tudo e na verdade estou mais a viver o personagem intermédio da minha vida. E se calhar o ativismo, se calhar nós chegamos como ativistas porque rompemos também um espaço, rompemos o espaço da branquitude, então rompemos aquilo que é dito como norma e se calhar por aí trazemos também esse ativismo. Nós estava a dizer, nós atravessamos o movimento que não é novo, não é? Que é o Black Lives Matter, que esta questão não é nova para nós, é nova para outros. Atravessamos a morte de um amigo, atravessamos a pandemia, ou seja, isto reflete-se naquilo que nós criamos. Nós não somos uma bolha isolada daquilo que é a sociedade em que nos inserimos, não é? Portanto, enquanto seres pensantes e criadores, será sempre um trabalho ativo e de ativismo. Yeah. E agora da pandemia. É, pandemia. A Melanie quer falar alguma coisa? Uma das perguntas era, pronto, as referências, não é? De bibliografia, e se pegamos também em referências de mulheres negras, seja artistas, sejam, não sei, académicas. Sim, quer dizer, eu sei que, pronto, vocês já responderam em parte e podem continuar a responder. Para mim, sim, claro que é muito importante, pronto, as minhas referências vêm, pronto, do Black Performance Theories, por exemplo, não é que não pega só no teatro, mas da presença negra no palco e nas artes performáticas, acho que é muito importante. E também, como eu pronto, venho fui formada em Sociologia, mas estou agora a fazer essa pesquisa em Geografia, acho que, esse doutoramento em Geografia, acho que me traz também essa perspectiva de considerar os lugares como espaços, não é? E qualificar esses espaços. Então, eu tento ver o palco como, qualificar o palco não só com a sua definição dentro das artes e do teatro, mas como um espaço que, pronto, o que é que quer dizer criar, fazer de um espaço, num espaço nacional que é branco, fazer desse espaço, como vocês dizem, não é, uma casa, que é também vossa, ou seja, o que é, ou seja, pronto, as minhas referências também vêm desse campo, não é, emergente, que é chamado os Black Geographies, para tentar pensar como é que se traz uma resposta no palco, também dessa dominação geográfica que acontece também no palco e como é que se criam, não é, novas geografias negras com novos significados. Mas sim, para falar, então, também pego em mulheres negras que escrevem essa questão do lugar e do espaço, não necessariamente no teatro, mas de forma mais geral, tal como a Saidia Hartman ou a Daphne Brooks, não é, que faz a história também de presença das mulheres negras no palco, também é uma referência importante para mim, e as próprias artistas, por exemplo, pronto, a Nadine George Graves também é académica, mas pronto, também pega na questão do palco. No espetáculo Companhia na Suíça, a diretora artística trabalhou com uma figura principal, que é a figura de Josephine Baker, não é? E então eu trabalhei também peguei nessa figura para perceber como é que ela é não só uma artista, mas que também propõe uma visão do palco e do teatro diferente. Por isso, sim, tentar acompanhar, claro, o que acontece no teatro,
mas e ver também, pronto, o que acontece no teatro negro em Portugal e na Suíça. Claro, como a Cléo, Isabel e a Nádia disseram, não é uma história nova, mas também ver o que a presença negra que pode acontecer no palco, na história e também de forma com que eu me entendo, por exemplo, o teatro griot e quais são as diferenças em termos de propostas, não é? Mas o meu trabalho, como é de ciências sociais, tento qualificar o palco como um espaço além do palco. E é por isso também que, para mim, essa ligação entre o palco e o movimento negro, pronto, também é importante em termos de problematização. Pronto. Acho que é isto, e para... Não sei se depois tinha outras perguntas ou... Oh, Melanie, temos mais 3 perguntas que surgiram enquanto vocês respondiam às outras. Se calhar, neste momento, fechamos completamente o espaço para perguntas, mas eu vou acrescentar estas 3, não é? Para vocês depois terminarem. O Fernando pergunta se, como mulheres negras no Aurora Negra, se sentem como representantes da comunidade negra, que é uma pergunta aberta. A Cláudia pergunta se pensam fazer algo para crianças, algo específico para crianças. E outra pessoa, eu não sei se é Alexandra ou se é Alexandre, eu escrevi Alex como abreviatura e agora não me lembro do género, mas pronto, peço desculpa. Pergunta como vocês acham que podem ajudar a quebrar os telhados de vidro. Os telhados de vidro no sentido de as pessoas dos grupos discriminados e minoritários podem subir na vida, entre aspas, mas normalmente não chegar aos lugares cimeiros, não é? Tem um pouco a ver com aquilo que vocês falaram sobre atores e atrizes negros e brancos e a classificação diferenciada que a branquitude impõe nesses casos. Portanto, a quebra dos telhados de vidro, como é que podem ajudar nela? E eu acrescentava a isto uma minha, já agora, vou apropriar-me do meu poder relativo, faço uma minha que tem a ver também com o espaço em que esta discussão está a acontecer, que é um espaço da antropologia e das ciências sociais, que é ter a vossa opinião sincera sobre em que é que uma investigadora, neste caso é a Melanie, mas faz de conta que não é a Melanie, em que é que uma investigadora ou um investigador que faz trabalho de campo convosco pode ajudar? Quer dizer, o que é que traz? Não é? Isto para nós também falarmos um bocadinho do nosso trabalho académico como um trabalho que não é de Torre de Marfim, mas um trabalho que articula com a sociedade. Ok? E a Melanie depois também pode responder a isto. Acho que ela podia vai responder. começar. Mas quero ouvir a vossa opinião das 3. Temos aqui imensas perguntas ainda. Queres responder já, Melanie, ou a gente segue nas respostas? Como é que queres fazer? Podem seguir. Temos esta pergunta da arte de pandemia. Sim, esta já foi. Essa já foi. A arte na pandemia. Que a pergunta era... Como é que a pandemia tinha afetado... Essa estava ainda pendurada, pois é. Não, estão algumas. O Dias de Nascimento, dramaturgia negra, faz sentido chamar da arte antirracista ou anticolonial, público-alvo. Esta que já faz com a Sim, já faz. Arte e pandemia. A pandemia apanhou-nos no meio do processo de criação, não é? Ou seja, nós estrearíamos em maio do ano passado e estávamos em Guimarães, na verdade, em residência artística, quando tudo fechou. Então foi assim, tudo muito rápido, não é? Voltamos para Lisboa e ficamos assim suspensas no tempo. Na altura, para nós tínhamos dito que sim, obviamente todas as questões sociais que isso implicou, não é? Mais uma vez, quem é que teve que continuar a trabalhar, não é? Porque também não nos podemos esquecer que a quarentena é um privilégio de classe, não é? Ou seja, na verdade, as nossas mães continuaram a trabalhar, as nossas tias continuaram a trabalhar e não tinham como parar, não é?
tivemos imensas pessoas, imensas crianças que ficaram sem estudar, mas também não tinham internet em casa para poderem assistir às aulas online, ou não tinham sequer a televisão em casa para poderem fazer as aulas em canal público. O fosso social só se evidenciou, não é? E a condição do artista também. Precária, que já é E precária. inexistente também ficou muito claro nessa pandemia como é que a cultura é tratada aqui neste país. Sim, como é que é mais do que nunca, esta é uma luta de anos e anos, mais do que nunca é necessário um estatuto. E pensar se o panorama artístico e daqueles que trabalham e fazem arte neste país, estamos completamente desprotegidos, é precário, é muito, muito, muito precário. Então, claro, ficamos sem trabalho, não é? Ficamos pendurados, mas ao mesmo tempo foi um momento de riqueza, porque tivemos mais uma vez tempo. Foi um tempo de paragem, de reflexão, mas também de repensar, de voltar a pesquisar, de voltar a ler, de voltar a ver livros, de voltar a contactar com a família. Tu dizias muito isso, né? Tu foste cuidar dos teus pais, foi voltar a contactar com a família, estar mais próximo, voltar a falar, a descobrir medos dentro, não é? E pensar... Conectar também como contigo, curar. com a essência e olhares para dentro e perceberes também em que ponto é que estás do processo de criação e também como é que isso te afeta e é isso, a riqueza que tivemos, a oportunidade de não estar a correr, de não ter que estar a cumprir um prazo, mas ter esse privilégio também de olhar para o projeto, pensar, nutrirmos com livros, com filmes, com música, embora o espetáculo... Acho que não mudou. A estrutura não mudou, mas a nossa maturação, né? A nossa maturação sobre as ideias, sobre aquilo que nós queríamos. Tornou-se mais escuro. Yes. O período de autocuidado não, também, não é? Foi assim, porque também fomos confrontados enquanto sociedade, enquanto humanidade, com muitos medos, não é? Sobre o futuro. Então também houve esse silêncio, mas também uma vontade de cura, não é? Ou seja, escuta e cura ao mesmo tempo. Sim. E nós temos a sorte de podermos estar nesta caminhada juntas e de sermos esta irmandade que caminha e cuida. A tríade. Mas, e nós estamos também, partilhando aqui convosco, num processo de autoconhecimento muito diário, muito constante sobre os nossos hábitos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos gestos, as nossas ações, sobre os nossos propósitos de vida, e nós partilhamos muito isso e realmente juntas, é importante a solitude, mas juntas realmente somos mais fortes. E agora, next, dramaturgia negra. Eu não me lembro qual era o teor da pergunta, que eu faço só... Estamos a ficar sem tempo. Este aqui do público-alvo que acho que era muito importante de responder, porque não é que as outras não sejam, não é? Sim. Obviamente. Só dizendo, Abdias de Nascimento, sim, muito incrível, referência para nós, claro. Sim, no Brasil, entre outros, porque há muitos. E lemos muitas escritoras negras, sim, foi muito importante para esse processo. Essencial, não é? Sim, essencial e que nos trouxe também ideias e vontades para expormos em palco, escrevermos, porque fomos nós que escrevemos o texto, a dramaturgia do espetáculo é elaborada por nós com a ajuda da Teresa Coutinho, Inês Vaz e da Sara Graça. A Sara Graça tem um livro, Melanie. Ela fez parte da nossa equipa de dramaturgia e tem um livro, se quiserem pesquisar, Sara Graça. Então, sim, obviamente nos nutrimos muito da dramaturgia negra e feminina também. Sim, muito. E nessa parte a Melanie também foi muito fulcral dentro do nosso processo, trazendo referências, fazendo traduções, trazendo espetáculos também que ela acompanhava, trazendo referências da Europa de atrizes negras a criar espetáculos também nestes contextos. Nestes contextos e o quão importante é essa nutrição, né? Nós falamos muito das Black European, né? E da sororidade e da dororidade dessas artistas, dessas antropólogas, dessas sociólogas, e a Melanie foi fulcral e é fulcral para esse nosso processo. Né? Tanto que estamos aqui e ela tem todo e temos várias irmãs aqui em Portugal também que nos ajudaram muito, só pensando na Raquel, pensando na Cristina Roldão, foram pessoas também que nas quais nos fomos nutrir, não é? E que foram importantes para... Não, e a Cristina Roldão escreveu também... Sim, a Cristina Roldão também escreveu. E a Gisela Casimiro também. A Gisela também fez... Todas essas mulheres que foram importantes na nossa caminhada e que também ajudaram a consolidar
ou que são referências também para nós e para a nossa nutrição. E todas as outras também que não estamos aqui a nomear, Sim. mas que obviamente fizeram parte. Esta questão do público-alvo. Faz sentido, arte aqui? Essa do Esta já não arte está. antirracista. Eu acho que esta pergunta era se colonial nós já foi criamos o feita. espetáculo a pensar num público-alvo. Ou seja, nós não podemos escolher quem nos vai ver, não é? Isso é a primeira questão, mas nós sabíamos, enquanto criadoras, queríamos que aqueles que nos fossem ver, e nesse caso queríamos muito que a comunidade negra nos fosse ver, se sentissem identificados e se sentissem felizes e tocados e representados naquele espaço e naquele lugar. Também tínhamos a vontade de que a Aurora não fosse só feita no Teatro Nacional, porque sim, é importante estarmos lá, claro que sim, mas é importante também fazer com que o movimento saia do centro, não é? Também ocupar que estes corpos, que estas histórias também ocupem lugares que não são de elite, porque queramos quer não, o Teatro Nacional é um espaço de elite. Portanto, tínhamos essa noção e essa vontade de fazer com que esta Aurora circule fora desses espaços ditos do centro. Convencionais, não é? E também pensamos muito na comunicação, da forma como, porque era uma questão para nós, como é que a comunicação é feita, para quem que a comunicação é feita. E para nós era importante pensarmos sobre isso. Então falamos com várias instituições e associações ligadas aos afrodescendentes para que o espetáculo pudesse chegar a essas pessoas. Obviamente que esse público era importante para nós e queríamos sim que houvesse essa ocupação negra num espaço elitista. Sim. E nós fizemos na verdade, desculpa. O que nós fizemos também, um dos nossos objetivos que não foi conseguido por conta da pandemia, era trazer, incluir dentro do nosso orçamento bilhetes que fossem para essas pessoas não centrais, não elitistas, não do meio artístico, que pudessem ter acesso a este espetáculo. Não foi de todo conseguido, mas tivemos felizmente um pouco mais equilibrados do que seria um espetáculo normal. Mas vai ser conseguido. É um objetivo. A vontade é continuar a fazer este espetáculo e fazer com que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, não é? Então não acaba para já. Exato. Temos datas também para este ano. Algumas já foram divulgadas. Agendadas. Temos datas. E as vender. Agora podem nos ver. Aqui é representatividade, comunidade de crianças. Se temos... se sentimos que representamos a comunidade negra. Não sentimos que representamos a comunidade negra, como já falámos aqui em alguns lugares da nossa conversa. Somos diversos, múltiplos, ricos, essa riqueza não cultural. Não temos pretensão de resumir, a existência negra em Portugal, porque ela é dispara de certeza. Há coisas que vão se cruzar, há vivências que as pessoas possam reconhecer, mas nunca foi a vontade de representar a comunidade. Foi sempre possível, não é? Sim. A vontade, como dissemos, de representarmos a nós e aquilo que nos conhecemos e aquilo que fomos buscar. Mas as pessoas negras são indivíduos, são pessoas livres e diversas na sua constituição. Então, uma pessoa negra nunca poderá representar toda uma comunidade. É isso que normalmente as sociedades opressoras fazem, né? Porque, por exemplo, quando há uma pessoa branca que comete um crime na rua, ele não vai representar todas as pessoas brancas, mas se uma pessoa negra comete um crime na rua, as pessoas negras vão ser de alguma forma julgadas por isso e responsabilizadas por isso. Existe sim uma responsabilidade na representatividade, mas nós não representamos a comunidade negra. Eu acho que, resumidamente, por conta do tempo, acho que é por aí, mas acho que serve de reflexão para nós entendermos Mas se calhar há referências que pessoas negras vão conhecer como música ou como os caçados, a língua. Obviamente tem elementos no espetáculo que vai aproximar pessoas negras, mas como nós sempre concluímos, repetindo, não representamos. E é uma coisa que falamos sempre nas entrevistas, é que não temos essa pretensão. Nem acreditamos nela também. Sim, acreditamos no poder e na importância da representatividade,
e que ela deve ser por isso múltipla. Podemos falar de colorismo e de muitas outras coisas, mas não vamos entrar aí, aqui, porque é muita coisa para falar, que eu mas é isso, somos indivíduos. E somos a Melanie, não sei se a Melanie quer falar. Só aqui uma coisinha que faltou, esta aqui das crianças. Nós, no nosso espetáculo, uma das cenas tem a voz de crianças, às quais nós fizemos determinadas perguntas, não podemos contar o espetáculo todo, não é? Só não vai ter piada. E a voz para protegê-las também, não é? Fizemos algumas perguntas, às quais elas responderam, e é assim que acaba o espetáculo. Mas sim, nós pensamos muito nisso, quando estava o nosso cartaz da Aurora Negra no Teatro Nacional, pensando nos nossos sobrinhos que passariam pelo Recio e vissem aquele cartaz, a alegria que lhes traria, não é? Isto voltando ainda um bocado à cena da representatividade. Sim. Claro que sim, claro que é importante uma mulher negra passar por ali e ver aquele cartaz, claro que é importante os nossos sobrinhos passarem por lá e verem aquele cartaz e poderem perceber que nós podemos ocupar aquele espaço também. Isto é muito importante, é uma mensagem que é importante que passe. Não é, não é uma mensagem subliminar, não é? É uma mensagem muito evidente. E é clara, sim, clara, é escura. mas lá está, este processo também é nosso, não é? Ou seja, nós também temos tiques de linguagem que assumimos como nossos e que estamos a desconstruir, obviamente. E claro, temos vontade de trabalhar com crianças, continuar e porque elas são realmente o futuro, não é uma frase clichê, não é? É transformando as crianças, não é? E tocando-as para resistirem, para existirem também, não é? Então, damos um conselho, eduquem as vossas crianças para não serem racistas também, seria ótimo. E pegando nisso que tu falaste do cartaz, que é a importância da comunicação, a importância da forma como comunicamos ao público ao redor. Porque quando temos 3 mulheres negras num cartaz, estamos a enviar mensagem a outras pessoas negras que aquele espaço é possível de ser ocupado, porque muitas vezes chegamos a um espaço em que sentimos que não é possível essa ocupação. E essa importância que foi para nós também, para mim que foi muito emotivo, quando eu vi aquele cartaz naquela rua onde tem várias pessoas negras que muitas vezes estão à margem. E que estão tão próximas de um espaço que também é delas e que não o habitam, não é? Sim. Sim, mas pronto. Melanie. Só uma pergunta. O espetáculo pode ser visto até a partir de que idade? Eu só me quero 12 anos. Ok. Posso só interjetar aqui um bocadinho. É óbvio que havia mais umas perguntas que surgiram entretanto. Eu já pedi às pessoas desculpa porque, pronto, tivemos aquelas 2 rondas, temos o tempo limitado, mas óbvio que há canais de comunicação convosco, nem que seja através de nós no CRIA, facilmente se dá os contactos para as pessoas se manterem em contacto. Eu gostava de dizer, antes de passar a palavra a vocês de novo, que gostava que fossem vocês a terminar isto, já que isto foi uma experimentação numa forma diferente de fazer as coisas na academia, não é? De passar o protagonismo às pessoas que estão a fazer as coisas, neste caso que estão a fazer a arte, que estão a fazer a intervenção e que estão a fazer a pesquisa. E, portanto, relembrando que no dia 25 de fevereiro vamos ter o 3º seminário sobre racismo em Portugal com a Marta Araújo, que é uma especialista na questão do racismo na educação. Relembrando isso, eu parava aqui e passava a palavra à Melanie e à Cleo e à Isabel e à Nádia para fecharem, uma vez que a partir das 4 têm compromissos, não é? E portanto, passo-vos o leme destes descobrimentos. Ok? Então, obrigada, Miguel. Beijinhos a todas e a todos. Sim. Ok, tchau. Então, Miguel colocou pergunta da parte da academia, não é? O que pode ajudar, não é? Pronto. Eu respondendo a essa pergunta, eu não tenho, acho, pretensão de ajudar, mas o que eu pretendo fazer, não é? É fazer que posso pronto, pegar numas referências
e fazer esse trabalho participativo e colaborativo, não é, enquanto mulheres negras, para depois construir uma pesquisa que seja, não é, ancorada nessas perguntas, que são perguntas artísticas, mas também são perguntas mais amplas sobre quais são as condições de produção de conhecimento, não é? Seja no palco, seja na academia, enquanto mulher negra. E tem uma coisa que eu tenho vindo, não é, a perceber desde o início dessa pesquisa e até antes de começar o trabalho de campo, é que, pronto, eu fui formada em Sociologia e em Filosofia, e que essa questão de quem é o objeto de pesquisa e quem é o sujeito de pesquisa é uma coisa que, pronto, que é muito forte ser, quando se trata de questões, não é, de pessoas da ascendência africana, por exemplo. É muito claro, pelo menos na Europa, não é? Eu sei que no continente americano é muito diferente, mas que, falando da Europa, em que o objeto e o sujeito não são racialmente diferentes, não é? E então, é uma coisa que para mim era óbvio sem o ser, passou a ser óbvio quando eu tive que ler, não é? E procurar referências, mas um dia li um artigo sobre etnografia negra, não é? Que é um artigo do Bryce Hanson, que é um estadunidense negro que faz trabalho de campo no Brasil, e o artigo chama-se Look, a Black Ethnographer. E para mim, pronto, foi uma das leituras importantes, porque eu percebi até que ponto era forte essa questão de a pessoa que faz pesquisa etnográfica, pronto, não é negra, e quando não faz etnografia com outras pessoas negras. E então acho que não tenho, claro, lições para dar a ninguém. Para mim é mais uma aprendizagem, porque é um pouco quebrar com as referências que eu tive, não é, durante a minha formação, e ver o que é que isto produz como conhecimento, o que é fazer esse tipo de pesquisa e quebrar com essa ideia da relação sujeito-objeto com a qual fui formada. Pronto, para mim acho que é por aí. Não tenho mais nada. E claro que, pronto, essa questão da representatividade é muito importante, não sou nem a primeira nem a última mulher negra académica em Portugal e na Europa, na Suíça, pronto. Embora sabemos todos que ainda tem um problema grande e que temos que melhorar essa presença, não é, das pessoas negras na pesquisa académica também, não é só no teatro. Isso, pronto, é uma questão que tem a ver com o racismo sistémico, também já falamos no último seminário, pronto, de racismo e educação, não é? Essa estrutura que, não é, que faz essa reprodução e essa falta de presença na academia e no teatro. E pronto, embora sabemos tudo isso, não é? Eu, tal como as horas, não posso representar, só posso, pronto, caminhar nesse caminho e tentar trazer essas referências também, para mim são importantes para a produção de conhecimento. Tentar fazer, pronto, quanto melhor possível, esperando que sejamos cada vez mais numerosos. Não sei se querem a última palavra. Isabel, Cléo e Nádia. Não estás a conseguir pôr. Estamos muito agradecidas por essa conversa, Mel. Obrigada. E também pela nossa parceria, não é? Foi muito importante ter-te nesta hora que é nossa e que é negra. E feliz e positiva. Não, e o teu contributo também foi fundamental, não só naquilo que é, não sei como é que se diz, o acompanhamento do processo, não é? Documentar, é isso mesmo. Em termos da documentação deste processo, que o fizeste de uma maneira extraordinária, não só por nos ensinares também a questão dos inquéritos todos que nós fizemos, por exemplo, esta questão de como se faz uma pergunta, não é? Como é que pensamos
nas pessoas a quem queremos fazer as perguntas, como é que se faz isso? Ou seja, ensinaste-nos isso também, não é? Que é uma coisa que nós não sabíamos fazer, pelo menos nunca o tínhamos feito, nunca o tínhamos feito antes. Todas as referências que nos trouxeste. E todas as discussões também que fizeste parte para o Claro. desenvolvimento daquilo que queríamos colocar na dramaturgia, então trazer esse lado da investigação também foi importante, essencial para a construção dessa dramaturgia, e foi também por isso que quisemos que fizesses parte dessa caminhada, e somos grata por essa nutrição, nessa sororidade e dororidade que acompanhamos. Obrigada. Só falta escrever e montar, isso tudo. Força, a academia é intensa, mas é necessário para se complementar. O comentário ainda estão por trabalho na academia, não é? Sim, também É deve ser um essa trabalho, diversidade na academia. muitas vezes é solitário, não é? Exato, não é? E Nós nós sabemos disso, portanto também Sim. estamos solidárias e damos todo apoio e força para continues a ocupar esse espaço, não é? E obrigada. E a habitá-lo. Obrigada a todas que estiveram connosco. A todas e todos. Obrigada pelas perguntas. Obrigada pelas perguntas. Pela atenção, pela leveza também dentro destes assuntos tão complexos e tão importantes. E é isso, seguimos na jornada. Sim. Obrigada. Mais outra vez, mais uma vez, obrigada ao Cria. Estas 2 horas e é isso, esperemos vos ver brevemente. Obrigada, Melanie. Massa! Bisu, bisu. Obrigada, Miguel. Obrigada, Miguel. Obrigada a todos. Obrigada, Grata. gente. Obrigada a quem continua aí. Obrigada a quem deu os bitatos aí do som, também foi bom para dar um E quem esteve aí atrás, não é? A gerir. A Sónia e Inês. Obrigada. Sim. Obrigada por ter acompanhado também. Nós também queremos agradecer à nossa produtora Maria Tsukamoto. Que resolveu a questão técnica. E a Marta também, o Caju e o Kassai que estiveram connosco. E espero que possam ver esta Aurora Negra. Não Sim. só em Portugal, mas no Brasil, em Angola, Cabo Verde. Se tudo correr bem, nós vamos para esses lugares. Sim. É verdade. Vai ter mais. Gratidão. É nóis! Saúde! A casa é nossa! Estamos na luta, nutrição e ninguém solta a mão de ninguém. Apesar desses tempos que querem Muita nos saúde. fazer Força, sentir gente. com medo, sem medo, estamos todos a fazer uma barreira e andamos juntos. Não podemos agir pelo medo. A Nunca. nossa ação tem que ser motivada por outros sentimentos. E é isso que nos vai fortalecer. Muito Beijo, amor. amores. Beijo. Com ensaios. Eu sei que vocês ainda têm mais hoje, trabalho. Então, força aí para os ensaios de hoje ainda. Isu. Muito amor, muita Muito luz, amor, gente. muita luz. Olha, no meio disso tudo ainda temos amor no coração. Beijinho aos amigos que estiveram aí. Também vimos o Marco, a Raquel, bué da gente. A Vânia, a Melissa. A Pini a também. Pini também teve. Beijinho. A Cristina também entrou. A Cristina também entrou. A Cristina também. A nossa rainha Cristina Roldão. Ó, Beijo. Gustavo também, um beijo, Gustavo, que ele falou. Beijo. Beijo. Beijinho, amores. Beijinho, Mela. Obrigada. Obrigada. Beijo.